E aí, está ligado nas principais características do mercantilismo? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa ondinha do saber, porque hoje a gente vai de aula, mas antes de continuar, é claro, já dá o like aí no vídeo, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de também compartilhar o canal com a galera e deixar aí o seu comentário no final do vídeo, quero ver, hein? Hoje a gente vai de aula aí com um comentário sobre um assunto muito relevante que aparece tanto em história do Brasil quanto em história geral, que é sobre o mercantilismo. O mercantilismo que lembra que a gente coloca o estudo dele dentro da Idade Moderna, do período lá do século XV ao século XVIII, né, o período que vem então depois da Idade Média, um período em que o feudalismo já está bem decadente, né, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e o capitalismo, então, um novo modo de produção que vem aparecendo, vai então se consolidar aí nesse momento, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele se consolida na Idade Moderna como o modo de produção predominante lá na Europa, né? Mas lembrando que nós temos aí de que o mercantilismo a gente considera uma política econômica que valoriza o capitalismo comercial, a circulação de mercadorias. Primeiro, a ideia de uma política econômica, né, é um jeito de fazer uma economia, de administrar a economia, enquanto que o modo de produção, como é o caso do capitalismo, aí é como as forças produtivas estão organizadas, o que representa riqueza aí dentro desse modo de produção, né? Então, na verdade, uma coisa é a política econômica, que é o jeito de você administrar a economia num determinado modo de produção. Lembra que além do capitalista, tem o modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção socialista e por aí vai. Mas essa primeira fase do capitalismo, né, que surge aí após as cruzadas, dentro do contexto do renascimento comercial e urbano, a partir do século XI para frente, as cruzadas acabam no século XIII, né, e com isso temos o surgimento de novas relações sociais e econômicas de produção, envolvendo aí o capital, né, no caso a moeda, então, especificamente cunhada aí de metal precioso, denotando, é claro, o seu valor aí, por isso a ideia de acumular metais preciosos. E nesse momento, essa fase do capitalismo que vem de você vender produtos para você obter então esse, né, metal precioso, essa moeda então aí. Mas lembrando que nós temos que o mercantilismo, essa política econômica, ela é muito importante por ser responsável por orientar dois processos aí: expansão marítimo e expansão marítimo comercial europeia e a colonização da América. Lembra também muito relevante que aparece tanto em história do Brasil, por estar associado à expansão marítimo-comercial portuguesa, e em história geral com, né, a América Espanhola. Então, é um assunto que vale a pena você dar uma olhada, é claro, sempre, porque orienta o estudo também ao longo aí da Idade Moderna, né? Você puxa assuntos como o próprio período colonial brasileiro ou da América Espanhola também. Então, a América Ibérica, né? América Portuguesa, América Espanhola, que vão estar aí também orientados a esse processo, não só de expansão marítimo-comercial, que lembra a busca de uma rota alternativa para chegar nas Índias, né, no Oriente, né, e que os portugueses são os pioneiros, contornando lá o continente africano, temos os espanhóis na sequência, fazendo lá o processo, né, de querer dar a volta ao mundo e acabar chegando lá na ilha lá Hispaniola, ou no Haiti, né, no caso hoje, e aí nós temos esse contexto da colonização da América também rolando. Lembra aí, a expansão marítimo-comercial, olha o nome, expansão do comércio pelo mar. Então, ficar esperto aí de que o mercantilismo ele orienta dois importantes processos da Idade Moderna, a expansão marítimo-comercial europeia e a própria colonização da América. Tanto que a gente vai ver, né, nações aí, ou regiões como o Brasil, né, que não tinham aí talvez um atendimento muito grande aos interesses do mercantilismo, foram deixados de lado, né? O caso aí do período pré-colonial, os 30 primeiros anos da história do Brasil, de 1500 a 1530, em que Portugal praticamente deixou o Brasil de lado porque o Brasil não atendia aos interesses do mercantilismo. E quais são esses interesses, quais são as características do mercantilismo? A gente vê na sequência aí para vocês, então, as características do mercantilismo. Primeiro, uma delas você já sabe, que devido ao capitalismo comercial, aquela ideia de que se valoriza a circulação de mercadorias, se valoriza o comércio. Qual atividade que gera o lucro aí na visão mercantilista?
comércio. Então lembra também, né, pô, mercantilismo, vem de mercantil, vem de mercado. Então tem a ver com o comércio, né? Então o comércio gerando lucro aí nesse momento, né, do capitalismo já bem sucedido aí como modo de produção. Lembrando também que essa ideia de que a nação, né, fizesse muito comércio para com isso conseguir promover a entrada de metais preciosos. Lembra que o mercantilismo ele prevê essa ideia de acumular metais preciosos, porque esses metais preciosos, ouro e prata, eles têm um valor então devido justamente à sua preciosidade, ao seu caráter raro, e nesse contexto então a ideia de você vender produtos para você obter uma moeda, de preferência cunhada, fabricada em metal precioso, em ouro e prata. Nós temos também como uma outra característica importante do mercantilismo a intervenção estatal na economia. A grande intervenção do Estado na figura do rei e de um rei ainda por cima absolutista. É bom lembrar que esse período também, do século XV ao século XVIII, a Idade Moderna, é marcado pelo absolutismo monárquico, o absolutismo dos reis. E reis absolutos que vão se intrometer não só na política, na cultura, na religião e, é claro, também na economia, certo? Então, ficar esperto que alguns autores consideram até o mercantilismo como a política econômica do absolutismo. Não é bem isso aí, até porque não necessariamente todo rei absolutista é mercantilista e vice-versa, mas no geral, por essa característica da forte intervenção estatal na economia, pode aparecer então a associação com a política econômica do absolutismo. Outra coisa então que o Estado intervém na economia para, né, gerar comércio e promover a entrada de metais preciosos e também, de preferência, organizando uma balança comercial favorável. Lembre que essa balança comercial favorável envolve justamente a ideia de que o país exporte muito mais do que ele importe. Lembre que quando um país exporta muito, ele está vendendo muito. Então sai o produto e entra o dinheiro ou o metal precioso. Quando o país importa muito, não é legal porque ele está importando produto, ele está trazendo produto, está entrando produto na sua nação vinda de outra nação e está saindo riqueza. Então a ideia é você acumular riqueza ou metal precioso. Então nesse contexto aí existia essa ideia de uma balança comercial favorável, né? Então exportação sendo maior do que a importação, e é claro também lembrar, pode aparecer o termo de um superávit ou uma balança comercial superavitária. O contrário disso aí, a relação então de importações muito maior do que as exportações gera o contrário, que é o déficit ou uma balança comercial deficitária ou desfavorável. E também, por último, então, a ideia de que o Estado vai precisar fazer de tudo para tentar proteger esse produto nacional, esse produto então interno aí também, mas lembrando a ideia de que o governo, através da intervenção estatal na economia, o rei, através da intervenção na economia, vai desenvolver medidas de protecionismo alfandegário aos seus produtos. Lembra que alfandegário tem a ver com alfândega, com taxa alfandegária, com aduana, né, ou taxas aduaneiras, que envolve então a ideia da taxa, digamos assim, ou dos juros que são acrescidos ao valor do produto original, no caso importado. Então a ideia aí de que ao aumentar as taxas alfandegárias para importação de produtos, o Estado então intervém na economia protegendo o produto nacional, porque ao aumentar as taxas alfandegárias deixa o produto estrangeiro mais caro, o que em tese pelo menos vai levar a população a preferir o nacional e mais barato do que o importado e mais barato, ou mais caro, desculpe. Por conta aí então do aumento da taxa alfandegária, o produto estrangeiro vai ficar mais caro. E uma outra coisa também, uma relação muito importante que aparece dentro do mercantilismo, não necessariamente é um contexto assim, digamos, de uma característica original, né, do mercantilismo, mas vai aparecer como uma característica relevante também no mercantilismo por conta da colonização da América, que é o conhecido aí sistema colonial. Lembra que o sistema colonial, a gente dá o nome então aí ao conjunto de relações entre a colônia e a metrópole. Vamos dar de exemplo aqui basicamente a colônia no caso do Brasil e a metrópole no caso de Portugal, se você lembra que estamos falando. Nesse contexto aí a gente tem aquela ideia de que a função da colônia sempre é gerar riqueza para a metrópole. Se for o contrário, a colônia vai gerar despesa para a metrópole, ela não é interessante essa colônia aí. Tanto, de novo, o Brasil, descoberto lá por Pedro Álvares Cabral, em nome de Portugal e tal, não foi encontrado metal precioso logo de cara.
né? Lembre que as orientações aí dos portugueses acabaram se voltando para as Índias e deixando o Brasil de lado, porque na visão deles o Brasil não era lucrativo nesse momento, até porque não tinha metal precioso, não tinha nada assim interessante de imediato. Então você tem o pau-brasil lá, mas isso é outra coisa, mas essa ideia então de que você precisaria como Estado investir nessa região para a região começar a fazer, né, a produzir um lucro aí maior. Então, no caso do Brasil, o Brasil estava gerando inicialmente despesa para a metrópole e não riqueza. Uma outra coisa também relevante para a gente é de que aqui no caso do Brasil vai ser desenvolvida uma colônia de exploração. Lembre que essa colônia de exploração ela tem mais ainda essa função de sempre gerar riqueza para a metrópole, seja como mercado fornecedor de matéria-prima ou de riquezas, né, minerais como ouro e prata, ou também de produtos tropicais, seja como mercado consumidor de produtos que a metrópole vendesse, como produtos manufaturados ou, no caso de uma colônia de exploração, com mão de obra escrava ou escravo preto africano, fruto do tráfico negreiro, que também gerava lucro exorbitante para a metrópole. Então lembre que, como uma colônia de exploração, também aí existe que a região ela está submissa ao chamado pacto colonial em relação à sua metrópole. Lembra que é meio escroto, se for ver, chamar de pacto, né? Porque pacto você faz se você quer, que nem pacto do demônio. Você vai lá meia-noite na encruzilhada, vai lá então e chama o demônio, aparece lá e você faz o pacto com ele. Mas ninguém perguntou para a colônia se ela queria ser explorada para a metrópole. Tipo, ai, vem me explorar a metrópole. Não rolou isso aí. Então, na verdade, é um pacto, né, entre aspas, meio escroto, mas é bom lembrar também uma outra coisa, né, que esse pacto colonial ele envolve um monopólio comercial, ele envolve aí, também pode aparecer o termo, um exclusivo comercial. Aquela ideia de que essa colônia, como no caso do Brasil, ela só pode enviar matéria-prima, produto tropical, metais preciosos para a sua metrópole, que é Portugal. Então, só uma nação pode explorar determinada colônia. E é claro que o Brasil só pode consumir produtos manufaturados e escravos vindos da sua metrópole, Portugal. Então, essa ideia de que existe a metrópole, possui, né, tem sob o seu controle o exclusivo comercial sobre a colônia, no sentido de que só a metrópole pode explorar aquela colônia. Por isso, exclusivo comercial ou monopólio comercial. Monopólio quer dizer o controle de um só. E lembrando então que o mercantilismo ele vai surgir, né, em várias regiões aí, com características específicas. Então tem o mercantilismo na Espanha, que ele vai ser mais chamado de bulionista, por ser baseado lá naquelas relações com metais preciosos. O mercantilismo na Alemanha, chamado de cameralista, né, na Alemanha entre aspas. O mercantilismo também aí na França, chamado de comercialista, a ideia de vender, né, bastante para arrecadar mais metais preciosos. Então, você tem vários tipos de mercantilismos que vão surgindo aí nessas várias regiões e também ligados, como eu falei, ao absolutismo. Mas é isso aí, essa é a aulinha de hoje. Espero que você já tenha dado like no vídeo. Se não dá um like agora, se inscreva no canal. Se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima aula aí com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!